Louvado seja, engrandecido seja o nosso Deus, que o Deus o qual nós servimos fortaleça a nossa fé, que o Deus o qual nós declaramos o teu nome fortaleça a nossa fé, que o Deus o qual nós cantamos e adoramos a Ele fortaleça a nossa fé. Quero convidar você a orar junto comigo. Amado e glorioso Pai, na Tua bendita e maravilhosa presença, ó Deus, nós estamos felizes, contentes e alegres, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está aqui, ó Pai. Sabemos que estamos adorando um Deus vivo, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos protege, um Deus que nos deu a liberdade de chamá-lo de Pai, de Papai, de Papaizinho querido. Um Deus que não mediu esforços para que nós pudéssemos nos tornarmos um só com Ele. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado por nos aceitar ainda quando nós éramos pecadores. Obrigado, Senhor, por Tua obra salvadora por nossas vidas. Te louvamos por tudo que já foi falado aqui. Te louvamos, ó Deus, pelas orações cantadas em Teu nome. E agora, ó Pai, pedimos ao Senhor que os nossos corações estejam prontos para ouvirmos da Tua palavra. Fala ao nosso coração, ó Pai. Traga da Tua palavra, que é renovo, que é alimento, que é força para o cansado, que é ânimo para aquele que está desanimado, que é vida para aquele que perdeu a vida, que é salvação para aquele que busca. Obrigado, Jesus, por Tua presença e obrigado por Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Vamos estar lendo a palavra de Deus em Romanos 11. Romanos 11, 36. Quem já leu esse versículo hoje? Quem já leu? Quem chegou mais cedo aí leu, né? Algumas pessoas já leram ele aqui, ó. Romanos 11, 36. A palavra de Deus nos fala assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Também em Romanos, agora o 10, 17. Romanos 10, 17 nos fala assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Nós temos esses dois temas que Deus deu para a igreja, o qual serve de alimento para a nossa alma, o qual serve de alimento para a nossa fé, e que se interlaçam entre si. Se nós analisarmos o primeiro versículo de Romanos 11, a palavra de Deus nos leva a olharmos para aquele o qual todas as coisas são. O respirar que nós estamos fazendo agora é por causa dele. Os olhos que fazem com que você me enxergue aqui, que eu enxergue vocês, é por causa dele. As pernas que tocam esse chão é por causa dele.
A vida que está em cada um de nós é por causa dele. A ele, pois, a glória eternamente. Os ouvidos que nos levam a enxergar a ouvir, e os olhos que nos levam a enxergar são por causa dele. A voz que ecoa dos nossos pulmões são por causa dele. E eu hoje à tarde eu ficava pensando nisso e olhando esta fala, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus, amados? Jesus. Que sorte a nossa termos Jesus como sendo o nosso tudo. Que sorte a nossa termos Jesus como sendo a nossa vida. E eu comecei a pensar nesse tudo que é Jesus e agradecê-lo por Ele ser o meu tudo, por Ele ser o nosso tudo, o nosso socorro bem presente, como leu o Heitor na abertura, aquele que não nos desampara em nenhum momento, como Ele mesmo prometeu e disse. E eu comecei a agradecer a Ele. E à medida que a gente vai agradecendo, vai terminando as palavras, né? Vão acabando as palavras e a gente tem desejo de falar algo mais. E eu fiquei só quieto com Ele. Que experiência gostosa. Quando Ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É tão gostoso a gente se aquietar junto dEle e percebê-lo presente de verdade nas nossas vidas. E esses temas que Ele mesmo deu para nós, um leva nós a olharmos e ver que tudo e todas as coisas são verdadeiramente por Ele. O outro já nos leva a olharmos para Ele e percebermos que Ele é a fonte que sustenta a nossa fé. Ele é a fonte de alimento para a nossa alma. Ele é a fonte que faz com que a nossa fé venha por ouvi-lo. Muitas vezes no silêncio das palavras. Como é gostoso ouvi-lo no silêncio das palavras, porque nós acabamos ouvindo Ele no mais profundo do nosso ser, na quietude, na calmaria, que está tão escassa nos nossos dias, não é? Está tão difícil se aquietar e se voltar para dentro e conseguir percebê-lo ali, falando no nosso coração. Quanta correria desnecessária esse mundo tem nos oferecido. Quanta coisa nós temos buscado como loucos, dia após dia. E às vezes nos esquecemos de parar para ouvi-lo na quietude. E a nossa fé, ela precisa ser cada vez mais alimentada, amados. E só existe uma fonte que pode alimentar a nossa fé. Nós temos algumas passagens na palavra de Deus que são inspiração para nós. Nós temos algumas passagens maravilhosas na palavra de Deus que alimentam a nossa fé, inspiram a nossa fé, trazem ânimo para a nossa fé. E tem uma dessas passagens, a qual eu gosto bastante, está lá no início da Bíblia, Gênesis 30. Gênesis 30.
a partir do 27, a qual é uma história que traz um exemplo de fé para nós. É a história de um sobrinho que passa a ser genro. É a história entre Labão e Jacó. Quem conhece essa história? A grande maioria de nós conhecemos. E a gente ouve muito as pessoas orarem: o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. E agora nós podemos orar o nosso Deus, o nosso Pai. E olhando para essa história entre um sogro, que também é tio, nós vamos encontrar nessa história alguns momentos infelizes na vida de Jacó. Alguns momentos de desafio na vida de Jacó. E acredito eu que por muito menos, muitas pessoas já deixaram a caminhada com a fé. Por muito menos, muitas pessoas já deixaram a caminhada com Deus. E Jacó alimenta a nossa fé porque se tem alguém que sofreu injustiça de uma outra pessoa, foi Jacó. Pensa numa pessoa que foi injustiçada. E quando a gente olha para a injustiça feita pelo presidente da República, é uma coisa. Quando a gente olha a injustiça sendo feita por um policial, que igual fez comigo, me deu uma multa, dizendo que eu estava sem o cinto de segurança. Ele me parou em uma blitz e falou os documentos. Eu falei: olha, eu vou tirar o cinto, porque os documentos estão no porta-luvas. E eu soltei o cinto para poder ir até o porta-luvas, e ele assistindo tudo aquilo, pegou meus documentos, foi até a viatura, fez, puxou e voltou e falou: você vai assinar a autuação? Eu disse: que autuação? Ele falou: desce do carro. Aí eu desci. Ele falou: eu falei a autuação, você vai assinar assim ou não? Eu falei: eu estou perguntando qual a autuação, já com voz de macho. Você estava sem cinto. Eu fiz assim. Falei: Deus, segura o velho homem. Falei: você está com brincadeira? Ele falou: você acha que eu estou brincando? Eu falei: nem eu estou brincando. Não vou assinar nada. E fui para o carro, montei no carro, dei partida, fui embora. E pensando, falei: não é possível. Ele não vai me dar essa multa. Eu acho que não. Eu estava indo prestar um serviço em São Paulo. Comentei com a Anice à noite. E dali a alguns dias ela mandou uma mensagem para mim dizendo: olha, a multa chegou aqui. Você tomou a multa por estar conduzindo o veículo sem o uso do cinto de segurança. Eu fiquei pelas contas com esse sujeito, amados. Injustiça sofrida por alguém que a gente não conhece já dói, já é ruim. Agora Labão, ele foi orientado pelos seus pais a procurar abrigo na casa do seu tio. Os pais orientaram: olha, vai para a casa do seu tio, que seu irmão está bravo com você, ele quer te matar, vai para lá, toma uma mulher da família do teu tio. E ele chega lá, pensando em encontrar socorro e abrigo. E ele encontra o que nós vamos ver daqui a pouco. E esta, amados, é uma verdade que dói na gente. Sofrermos injustiça. E na grande maioria das vezes, a injustiça que mais vai doer em nós vai ser aquela sofrida por alguém que é próximo a nós, ou que é muito próximo a nós. Faz parte. A questão é, quando essa injustiça vem, como nós agimos? De
que maneira nós nos portamos diante da injustiça feita pelo nosso próximo ou pelo nosso muito próximo. Vamos ler a palavra de Deus, Gênesis 27, 30, 27. É isso? Gênesis 30, 27. Que Deus nos ajude aqui. Labão lhe respondeu: ache eu merecimento diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. E disse ainda: fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como tenho servido e como cuido do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Se me fizeres isto, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados, malhados e todos os negros entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Ainda assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado, malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: pois assim seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Até esse versículo, amados. Nós vemos aqui uma conversa entre Labão e Jacó. Um acerto onde um fio do bigode, né? Eu puxei da barba, né? Um fio do bigode era assinatura de honra. Eles fazem um tratado, e dentro desse tratado, nós olhamos para o início da conversa. Labão está convidando ele a colocar um valor no seu salário. Labão está dizendo: olha, fica aqui porque eu tenho conhecimento e entendimento e sei que tudo o que eu tenho hoje de prosperidade foi por tua causa. Está aí no versículo de número 27 que nós lemos. O Senhor me abençoou por amor de ti, diz Labão. Ele tinha esse entendimento. E por outro lado, Jacó, no verso 30, também tinha esse entendimento na parte B. E o Senhor te abençoou por meu trabalho, diz Jacó. Ambos concordavam em uma coisa só. A riqueza de Labão era por conta da presença de Jacó. Amados, quantas pessoas são abençoadas por conta de uma pessoa? Quantos maridos são abençoados por conta das suas esposas? Quantas esposas são abençoadas por conta dos seus maridos?
Quantos filhos são abençoados por conta de seus pais? Quantos pais são abençoados por conta dos seus filhos? Quantos amigos são abençoados por conta de seus amigos? O bonito é quando se reconhece isso. E aqui, até o enganador Labão, trapaceador Labão, ele tinha esse entendimento no seu coração. Eu prosperei por sua causa, Jacó. Fica comigo. Com a voz mansa, né? Talvez até com lágrimas nos olhos. Fica comigo, meu sobrinho. Fica. O interessante, amados, é a postura de Jacó. Labão trata uma coisa com ele. Jacó diz: olha, eu vou passar no rebanho, eu vou separar as malhadas, as salpicadas e as negras, pretas, que não são comuns. Ele diz: ok, segundo a tua palavra. Durante um bom tempo, eu não sei se mais alguém pensou assim, mas durante um bom tempo, eu pensei que a proposta tinha partido da parte de Labão para ter as ovelhas. Eu pensei que era Labão quem tinha determinado quais eram as ovelhas. Mas o texto aqui diz no 32, passarei hoje por todo o teu rebanho. É Jacó falando. E eu fiquei durante muito tempo, as pessoas falavam: olha, Labão propôs para ele, e diziam assim, as improváveis, as que não nasciam. Mas não é. Alguém que tem fé, amados, ele vai contrário àquilo que é provável. Ele vai de encontro àquilo que é pouco provável. Jacó sabia quem Deus era na vida dele, e ele faz um acordo que seria muito difícil aos olhos humanos de ele ter algum lucro nisso. Labão, sabendo disso, disse: ok, negócio fechado, vai ser esse o teu salário. E antes que Jacó fosse separar as ovelhas, que era parte do trato do combinado, que Jacó separaria para o seu rebanho, ele corre lá, pega todas as ovelhas que era do acordo deles e tira do meio. Leva a distância de 3 dias e coloca no nome dos filhos. Passei para os meus filhos, não são mais minhas. E o que me chama a atenção é a postura no 36 de Jacó. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó olhou, só tinha ovelha das quais não eram parte do seu salário. Ele não falou nada. Ele foi cuidar das ovelhas. Ele continuou fazendo a parte dele. Ele continuou acreditando em Deus. Esta não foi a primeira vez que Labão engana a Jacó. Quem conhece a história sabe que ele trabalhou 14 anos para ter as filhas de Labão. Jacó se apaixona por Raquel, pede para Labão dar ela em casamento, e em troca ele trabalharia por ela por 7 anos. Labão diz assim: beleza, melhor que eu dê ela para você do que eu dê ela para outro homem. Negócio fechado. Terminou-se os 7 anos de trabalho, Jacó chega nele e diz: olha, está na hora de eu me casar com Raquel. Ele falou: ok,
fez a festa, chamou todo mundo, embriagou a Jacó, colocou Lia, sua filha mais velha, na tenda. Jacó, que era a consumação do casamento, era o ato sexual, teve relação com ela. No dia seguinte ele acorda com dor de cabeça, guarda-chuva na boca, o bafo mais do que onça depois de ter comido um jacaré podre. Ele olha para o lado, Lia olha para ele, olhando para a direita e olhando para a esquerda ao mesmo tempo. A Bíblia diz que ela era zaroia dos olhos, e diz que Raquel era formosa e bela. E Jacó olha e diz: não é essa não que eu vi ontem à noite. Não, vai reclamar com Labão. Sabe o que o Labão disse para ele? Aqui na nossa terra nós temos um costume: não se casa jamais a mais nova primeiro. Primeiro nós casamos a primogênita, depois nós casamos a mais nova. Mas no início do acordo, ele colocou isso aí em letras bem pequenininhas, lá embaixo no rodapé. Como existem alguns contratos aí, né, doutor Moisés? Tem alguns contratos que tem umas letrinhas, né? Se não aumentar com lupa, a nossa advogada ali também, a Thalita, por isso tem que estar atento. Estava ali o contrato e nas linhas bem pequenininhas: só podemos casar a mais nova após o casamento da mais velha. E deu para ele ler. Aí ele falou: tá bom. Falou: então, mas tem um jeito. Labão disse para ele: você trabalha mais 7 anos, depois eu te dou Raquel também. E lá foi ele, trabalhou mais 7 anos para poder ter Raquel. E ele continuou lá por mais um bom período, até este momento aqui que nós acabamos de ver. Amados, como nós nos portamos perante as injustiças dessa vida? Como nós nos comportamos perante coisas que podem matar a nossa fé? E tem coisa, hein? E tem coisa para matar a nossa fé. O interessante é a postura que nós vemos por parte de Jacó. E nos mostra um homem trabalhar 14 anos por uma mulher, nos mostra que quando nós queremos alguma coisa, nós vamos à luta por aquilo que queremos. Jacó não mediu esforços por conta do seu amor a Raquel. E o que me chama a atenção é a confiança e a fé que Jacó continuava mantendo. Nós agimos diante das dificuldades com mais fé ou com menos fé? Nós entendemos que nós estamos diante de um obstáculo, e aquele obstáculo vai servir para aumentar a nossa fé, ou nós olhamos para ele e dizemos: olha, esse obstáculo está acabando com a minha fé, esse obstáculo está me jogando para baixo. Ou nós olhamos para ele e dizemos: eu confio em Deus, eu creio que essa situação vai me tornar ainda muito mais fervoroso em Deus. Travou um pouco, né? Mas é assim mesmo, acontece. A gente olha para esse homem, ele foi enganado por alguém que era próximo a ele, mais de uma vez, mas ele nunca deixou de confiar em Deus, ele nunca deixou de acreditar naquilo que Deus falara no seu coração. Todos os enganos que Labão realizou contra Jacó fizeram com que ele tivesse ainda cada vez mais fé naquilo que Deus dizia a ele. Se você olhar agora o verso de número 37, versículo, e o versículo 43, falando agora sobre
a riqueza de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas, e servos, e camelos, e jumentas. E o versículo de número 7, do capítulo 31, diz assim, Jacó dizendo, mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Olha que gostoso. Jacó tinha um salário, as malhadas, as salpicadas e as negras. Se você ler toda a história, quem já conhece, sabe que quando elas começam a contemplar essas varas, começam então a nascer salpicadas, malhadas, listadas, e nenhuma do lado de Labão. Aí Labão vai lá e muda, fala, não, agora só quando nascer as lisas é sua. Jacó vai lá e coloca varas lisas, e as ovelhas vão lá e começam a nascer só lisas. Aí ele vai lá e fala, não, agora só as salpicadas e malhadas são suas. Jacó volta as varas, salpicadas e malhadas. E começa de novo, e por 10 vezes Labão volta atrás. E Jacó diz essas palavras maravilhosas. Seu pai me enganou por várias vezes, mas Deus não me deixou. Deus não me abandonou. Sabe, amados, eu faço uma oração por nós, por mim e por nós, que a nossa fé, ela não seja fortalecida somente naquilo que nós enxergamos, que a nossa fé, ela seja fortalecida naquelas coisas que nós ainda não estamos vendo, que ainda não se chegaram diante dos nossos olhos, porque nós confiamos naquele que prometeu. Que a nossa fé seja alicerçada naquilo que ainda não está diante dos nossos olhos, ainda não é visível nem apalpável. Sabe quando Jacó demonstra sua fé? Olhando para um pasto que só tinha ovelhas, cabritos e carneiros que não eram parte do seu pagamento. Quando ele ouve a voz de Deus, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Deus disse, não tem nenhuma que é o meu salário, mas eu confio. Loucura? Muitas coisas de Deus são loucura. Muitas coisas de Deus fogem à lógica desse raciocínio pequeno e pobre nosso humano. Lá vai Jacó com as varinhas embaixo do braço e coloca diante das ovelhas. E Deus honra a vida dele. Que a nossa fé não seja alicerçada e pautada naquilo que nós enxergamos. Que nós não sejamos aqueles que querem ver para crer. Jesus, diante de um dos seus maiores milagres, ele diz para aquela irmã, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Crê para ver. Que nós sejamos desse time, aqueles que não estão visualizando talvez o melhor dos nossos momentos. Que nós sejamos como Jacó, olhando para um pasto injustiçado. Cadê o meu salário? Não tem nada. Mas ele pensou nas ovelhas. Ele era um cuidador de ovelhas. Elas não têm culpa da maldade do seu dono. Eu vou alimentar elas. Deus age na justiça. Deus não age na injustiça. E quando nós olhamos para finalizar, estou chegando ao fim. Estou chegando ao fim. Isso aí na gravação, tá? Você viu? A igreja fervorosa. Louvado seja Deus. E que nós não sejamos aqueles que esperam ver para crer, mas que nós também não sejamos aqueles que, a partir do momento em que
nós continuamos crendo e não acontece, nós deixamos a nossa fé morrer. Que nós não sejamos estes também, que por não verem, deixam de crer. Por não visualizarem aquilo que gostariam de visualizar, desiste da caminhada com Deus, desiste da igreja, desiste dos pastores, desiste do amor para com os irmãos. Eu vou embora dessa igreja, nada me acontece, a minha vida está pior do que quando eu cheguei. Olha para Deus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tudo é por Ele, por causa dEle. Talvez é aí que Ele está tratando com você. Talvez é na falta mesmo que Ele está tratando com você. E quando a gente olha o que nós podemos aprender com a passagem de Jacó, e eu finalizo com estas falas agora, nós aprendemos que a vida muitas vezes, ela nos será injusta. Mas Deus é justo. Olha para Ele. Nós aprendemos que muitas vezes nós seremos enganados, mas nós nunca seremos abandonados por Deus. Por mais enganados que nós possamos ser, nós podemos continuar tendo a certeza de que Ele jamais nos abandona, jamais nos deixa. Aprendemos que aquilo que estamos olhando, firme, com foco, será aquilo que nós vamos nos tornar. Lembra das ovelhas? Olhando para as varas, malhadas, nascem malhadas, listadas, nascem listadas, salpicadas, nascem salpicadas. Para onde nós temos olhado? Temos olhado para Cristo? Quanto mais olharmos para Ele, mais parecidos com Ele nós vamos nos tornando. Mais da roupagem dele nós vamos vestindo. Você já viu o torcedor de futebol? Quando eles vestem a camisa? Já viram? Uns palmeirenses aí? Uns corintianos? Uns santistas? Se transformam. Quem já foi em um estádio? Eu fui em um estádio, eu fiquei assim, ó. Alguns não parecem mais com o ser humano. Alguns saem de si. Pela camisa que eles estão vestindo, eles matam o outro. Eles se transformam por aquilo que eles estão olhando. Que nós sejamos transformados pelo coração de amor de Cristo que nós estamos olhando. Aquilo que nós estamos fixados, os nossos olhos, será com aquilo que nós vamos cada vez mais parecermos. Que nós possamos manifestar do Cristo vivo que está em nós. Não nos esqueçamos disso, amados. A palavra de Deus é alimento para a nossa fé. Não se esqueça disso. Nos momentos difíceis, para onde eu vou? Para a palavra. Nos momentos bons, para onde eu vou? Para a palavra. Porque nas duas situações o que me importa e me interessa é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos dar a Ele